forma Eloquente, eloquente, tá entendendo? De forma sofisticada. Então você começa a reproduzir isso e você embriaga as massas, tá entendendo? Isso é o que está acontecendo hoje em dia, quando você começa a ver o discurso que foi dado com relação à alimentação. Existe uma razão governamental para que isso está sendo feito, e eu quero explicar conforme a gente vai desenvolvendo na mesa. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que é uma doutrina de demônios, preparando o terreno para o anticristo. Por quê? Porque quando primeiro vem o ensino. Gente, todo mundo sabe que uma mentira sendo reproduzida 20 vezes, ela se torna verdade na cabeça daquela pessoa que está ouvindo. Está entendendo? Então você começa a reproduzir. Você vê TV reproduzindo, mídia reproduzindo, artistas reproduzindo, legal, né, músicas né? reproduzindo. Legal, então você começa a assimilar aquilo como uma verdade. Está entendendo? Então o que é que acontece? A Madame Blavatsky, ela dizia que nem ela nem entendia. Eu estou falando de uma pessoa de ocultismo, gente. Eu estou falando de alguém que está ligado ao ocultismo profundo. Eu não estou falando do macumbeiro, eu não estou falando do cara, eu não estou falando do Toninho do Diabo com a sua tecnomacumba, não. Tá entendendo? Mas Então, todas essas religiões que eles Caixão. utilizam são embasadas com relação a isso aí. Mas pode continuar. Depois... Não, Injeta, pastor, Pronto. aquele negócio lá, pelo amor de Deus. Pronto, tenho... quer, né? Porque tá muito Gente, massa, vai caber. É o seguinte, a gente precisa entender que existem mecanismos espirituais, né, que os filhos das trevas eles desbravaram e eles entendem muito bem como ativar, né? E o pastor falou agora sobre a Madame Blavatsky, né? Ela é ver alguém que sabe falar o nome daquela Blavatsky, né? Blavatsky. É que sabe falar alemão, né? Ele é sueco, ele. Fala como tu aprendeu a falar alemão? As aftas ardendoi, as hemorroidas idem. Eu só sei falar em alemão Das Buch ist auf dem Tisch, Willkommen. que é o livro sobre a mesa. Eita, cara, Falando que eu aqui só sei da- falar Dark. Está errada essa palavra aí. Que eu assisti Dark só. Alles Blau, né? Alles good. Continua, pastor, desculpa aí. Gente, então a gente precisa entender que realmente o homem, ele veicula poder, né? O homem, ele é um ser a qual Deus investiu autoridade. Existem alguns mecanismos que foram desbravados pela essa comunidade ocultista e eles encontraram, né, no meio de restrições alimentares, uma chave para destravar, vamos dizer, o poder que existe latente dentro do homem. Né? Nesse próprio livro que o pastor falou, de H. Pember, ele na introdução fala sobre um elemento, o Akasha, né? Ou o Akasa, né? Não sei como é que é a pronúncia dele, porque eu acho que é hindu essa pronúncia. O Akasa, ele é também conhecido como éter, ou então também como fluido cósmico. Sim. Isso segundo o ocultismo, né? segundo o ocultismo. Que é que no livro ele comenta, né? Existe um químico que ele até foi condecorado com o título de Sir, né? O Sir William Crookes. Esse químico, ele entrou dentro desse viés para tentar desmistificar o que é que acontecia com os médiums, né? Então, o Sir William Crookes, ele também foi preconizado, né? Recomendado pelo Sir Arthur Conan Doyle, né? Então, o cara tinha um título muito alto, não era um Zé Doidinho, não era uma pessoa qualquer, né? No século XIX, meados de 1890, se eu não me engano, ele entrou, ele era professor na universidade e ele decidiu fazer experiências nessa área, né? E todas as vezes que ele viu que tem até um fato muito interessante, é Kate King o nome dela. Essa menina, ela tinha apenas 15 anos e ela incorporava outros espíritos, né? E ele dizia que toda experiência, ele queria entrar na experiência, ele dizia que toda experiência, a pessoa que quando ela entrava em transe mediúnico, né, que eles diziam, ela liberava esse fluido, né? Esse fluido que é conhecido e tal. E ele disse que não encontrava nenhuma base para isso, tá entendendo? Sim. E a base para liberar esse fluido é justamente as restrições alimentares que são abordadas pelo veganismo, tá entendendo? Porque assim, quando você, segundo eles, né, e segundo, há uma ligação disso, é que quando você corta a proteína animal,
automaticamente é notório, gente, se você vai ter uma deficiência, tá entendendo? No Pronto. próprio corpo, de força, esse tipo de coisa, que isso favorecia ao espírito, tanto isso na meditação hindu, como no ocultismo inglês da Europa do século XVIII, XIX. Isso favorecia a você se conectar Dá com uma níveis sensibilidade, mais né? altos de ocultismo. Tá entendendo? Então não estou falando de uma coisa que começou a ser praticada por gente do bem. Eu estou falando de uma coisa que começou a ser praticada por gente do mal.